Todas as cláusulas contratuais, principalmente os nossos famosos contratos de adesão, elas sempre serão o quê, pessoal? Interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Por que isso? Porque o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, com certeza, né, pessoal, é mais que óbvio que ele tem que ser o quê, né? Protegido. Então, todas as cláusulas analisadas serão sempre mais favoráveis à figura do consumidor. Beleza? Vamos lá. Artigo 49. Um outro tema importantíssimo, pessoal, que eu trouxe para nós discutirmos hoje na nossa aulinha. O artigo 49 é o que nós chamamos, é um artigo muito falado, chamado de direito de arrependimento. Professor, eu queria saber um pouco mais sobre esse direito de arrependimento. Ótimo, vamos falar sobre ele agora. Primeiro ponto, pessoal, eu vejo a utilização ou a interpretação do direito de arrependimento muitas vezes de forma equivocada. Equivocada por quê, professor? Pessoas que vão discutir ou muitas vezes citam, né, o direito de arrependimento de uma forma errada, de uma forma onde ele não existe. Por que eu digo isso, pessoal? Preste atenção. Quando nós falarmos de direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, exatamente no artigo 49, ele possuirá características para que ele venha a ser aplicado. E uma das primeiras características que nós devemos observar é a seguinte: o direito de arrependimento, meus queridos alunos, o direito de arrependimento, ele só será aplicado nas compras entre ausentes. O que é isso, professor? Compras entre ausentes. Compras feitas fora do estabelecimento comercial. Compras feitas fora do estabelecimento comercial, professor? Sim. Por quê, meus queridos alunos? A compra feita dentro do estabelecimento comercial, tete a tete com o fornecedor, não cabe direito de arrependimento. Nossa, professor, agora o senhor me deixou desesperado, eu não sabia disso. Pois é, é aí a grande pegadinha do concurso público, porque lá ele pode constar para você o seguinte: o direito de arrependimento será aplicado na compra dentro do estabelecimento comercial. Falso. O direito de arrependimento ele só será aplicado nas compras fora do estabelecimento comercial, ou também conhecidas como compra entre ausentes. Olha que interessante. Professor, traga algum exemplo. Pessoal, a compra fora do estabelecimento comercial, hoje ela pode ser, né, trazida como exemplo. A compra pela internet, a compra via telefone, a compra feita a domicílio, certo? São o que, pessoal? Exemplos que nós temos de compras fora do estabelecimento comercial, onde você possuirá o direito de arrependimento. Poxa, professor, então agora eu consegui compreender. Então vamos supor, se você chega lá nas Casas Bahia, né? Sentou lá e fala: moço, eu quero uma TV 50 polegadas, o senhor tem? Tem. Custa R$5.000, eu quero, vou levar. Tira a nota, vai lá e paga. Pega o seu televisor, chega na sua casa, desembala, lindo e maravilhoso, liga na tomada, funciona. Não funciona, não dá nada, vai lá, liga na tomada, não dá nada. Eu posso pegar esse televisor, levar lá na empresa onde eu comprei e falar assim: eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Cabe o direito de arrependimento, professor? Não. Por quê? Se tivesse essa questão no concurso público de vocês, o que vocês deveriam observar? Que a compra foi feita entre presentes. Ou seja, a compra foi feita dentro do estabelecimento comercial. Então não cabe direito de arrependimento. Poxa, professor, então muitas vezes eu briguei de forma errada. E eu sei que muita gente está pensando isso. Muitas vezes a gente briga mesmo, pessoal, de forma equivocada. Porque o arrependimento do artigo 49 da relação de consumo só existirá fora do estabelecimento comercial. Beleza? Então, pessoal, muitas vezes pode sentir aquela dúvida na cabeça, surgir aquela dúvida: professor, mas na loja que eu comprei tem uma plaquinha falando assim, que se o aparelho trouxer problema num prazo de 7 dias, a loja troca. Depois tem que mandar para assistência. Isso é direito de arrependimento? Não, pessoal. Isso é uma mera liberalidade da empresa.
ela constou. É claro, se ela disponibilizar essa situação de troca em 7 dias, pessoal, entre presentes, é uma mera liberalidade dela. Então, se ela anunciou, vincula. Nós já estudamos isso, né? Toda publicidade, toda informação que é anunciada, vincula ao consumidor, tem que ser cumprida. Mas não podemos confundir com o direito de arrependimento do artigo 49. Por quê, professor? O direito de arrependimento do artigo 49, ele só irá existir quando for caracterizada a compra entre ausentes, a compra fora do estabelecimento comercial. Agora, tudo bem, professor, fiz uma compra pela internet, excelente. Cabe o direito de arrependimento? Sim. Professor, veio uma pessoa e ofereceu o produto no meu domicílio, compra em domicílio. Cabe direito de arrependimento? Cabe. Professor, fiz uma compra pelo televendas. Ótimo. Cabe direito de arrependimento? Também, professor. Certo? Porque são compras fora do estabelecimento comercial. Mas mesmo, pessoal, sendo compras feitas fora do estabelecimento, temos que ter um prazo, né? Não é ad eterno, a qualquer momento eu posso reivindicar o arrependimento. Não. O artigo 49 também nos especificou um prazo máximo. E esse prazo hoje, pessoal, do artigo 49, ele será de até 7 dias. Em até 7 dias, me desculpe, poderá o consumidor, nas compras feitas fora do estabelecimento comercial ou conhecidas como compra entre ausentes, requisitar o arrependimento daquela compra e a entrega, novamente, a restituição dos valores devidamente pagos, corrigidos monetariamente naquele valor atribuído ao produto. Então, o primeiro ponto nós devemos observar, característica, o direito de arrependimento só será aplicado na compra entre ausentes, ou também conhecidas como compras feitas fora do estabelecimento comercial, num prazo máximo de até 7 dias. Esses 7 dias, pessoal, ele será contado ou da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Por que isso, professor? Porque muitas vezes eu posso estar requisitando a compra de um produto ou muitas vezes o quê? Requisitando a compra de um serviço. O serviço muitas vezes o quê, né? Ele não pode existir materialmente, né, professor, né? Pode ser o quê, né? Uma situação imaterial, né? A transmissão de banda larga tem materialmente em si. Então, notem, né? Pela assinatura do contrato, na contratação, por exemplo, de serviço, iniciará a contagem dos meus 7 dias. Então, temos 2 situações. Contados da entrega do produto ou da assinatura do contrato, terei 7 dias para me arrepender dos produtos ou serviços adquiridos fora do estabelecimento comercial. É o que nos traz, pessoal, o próprio caput do artigo 49, que nos fala o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de serviços, de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Então, notem que ele já nos traz as características citadas, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Pessoal, então vamos guardar isso conosco. Direito de arrependimento, características: fora do estabelecimento comercial. Segundo, prazo de 7 dias, contados da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Se exercer o direito de arrependimento dentro do prazo, terá o ressarcimento dos valores corrigidos monetariamente de imediato, certo? Artigo 49, o seu parágrafo único já nos traz todas essas características. Até trouxe aqui, pessoal, né, um recurso especial, um julgado, uma jurisprudência sobre a aplicação do direito de arrependimento em um caso um pouco diferente. Olha o que nos fala. Aplicação do CDC a instituições financeiras. Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento
manifestado no 6º dia após a assinatura do contrato. Prazo legal de 7 dias. Artigo 49. Ação de busca e apreensão baseada em contrato, resolvido por cláusula de arrependimento, improcedência do pedido. Olha que interessante, pessoal, esse caso. Uma pessoa foi numa garagem e reivindicou o financiamento do seu veículo, certo? Foi lá, eu quero financiar o meu veículo. Só que acontece, quando você financia o seu veículo, não é a garagem que financia. Ela utiliza o que, pessoal? De instituições bancárias, no qual ela tem convênio, para financiar o seu veículo. Não é isso? Positivo. Olha o que aconteceu nessa jurisprudência. A pessoa foi lá e financiou o veículo dela. No 6º dia, ela se arrependeu do veículo e queria devolvê-lo. Ela chegou à loja e reivindicou. A loja falou que não poderia fazer. E ela ingressou com ação e tivemos jurisprudência favorável. Por quê, pessoal? Professor, mas foi entre presentes a assinatura do contrato. Sim, pessoal, mas foi feito fora do estabelecimento comercial, porque o contrato era com o banco X. Certo? Só que eu não estava no banco, pessoal. O banco não estava presente. Quem estava presente era a garagem. Então, olha que interessante. Olha a visão que nós tivemos, certo? De ampliação à defesa do consumidor. Em virtude da garagem ser a intermediária, nós não estávamos dentro do estabelecimento comercial do banco que estava o quê, pessoal? Oferecendo financiamento. Então, estando fora do estabelecimento, tranquilamente ela suscitou o artigo 49 e tivemos o que, pessoal? Uma jurisprudência ao seu favor, rescindindo o contrato ora estipulado por ela. Certo? Olha que interessante, viu? Então, muitas vezes, você terá o direito de arrependimento, desde que observem se a compra ela é efetivada fora do estabelecimento comercial. Agora, outra pegadinha que pode ser cobrada também no seu concurso público, meus queridos alunos, e trouxe aqui para vocês. Professor, quando eu muitas vezes compro o produto pela internet, ele chega na minha casa. Só que às vezes eu pago o frete. E esse frete, se cobrar lá no sua prova, também é obrigado a empresa a restituí-lo? Sim, pessoal. No parágrafo 1 do artigo 49, fala que é restituição integral, total, inclusive do frete. E muitas vezes também para você devolver o produto nos 7 dias, você não tem que pagar o frete. Todos esses valores devem ser ressarcidos a você, consumidor. Olha que interessante essa jurisprudência, pessoal. Administrativo consumidor, direito de arrependimento, artigo 49, responsabilidade pelo valor de serviço postal decorrente da devolução do produto, conduta abusiva, legalidade da multa aplicada pelo PROCON. Então notem, pessoal, o consumidor terá direito à restituição dos valores, inclusive do frete. Por isso nós falamos o que? Sempre em restituição integral. A restituição ela é total, inclusive dos serviços postais que muitas vezes são pagos por vocês, consumidores. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Outro ponto importante também que pode ser cobrado na sua provinha, pessoal, como já dito, os contratos de adesão. O que seriam esses contratos de adesão, professor Silvio? Os contratos de adesão, pessoal, é aqueles cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Resumindo, professor, os contratos de adesão são aqueles que já vêm pré-determinados. São aqueles contratos que já vêm bonitinhos, escritos, que você só assina. Notem, pessoal, que os contratos de adesão, eles são permitidos pelo Código de Defesa do Consumidor, certo? Infelizmente. Então, aqueles contratos que já vêm pré-determinados, eles são admitidos. Eles são o quê? Até mesmo resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor, com previsão a partir do artigo 54 do CDC. O que acontece é o seguinte, pessoal, se no concurso público de vocês, por exemplo, tiver alguma perguntinha no seguinte sentido: o contrato de adesão, em regra, sendo unilateral, já pré-determinado, traz a possibilidade do consumidor reivindicar a alteração de cláusulas?
Há possibilidade. Mesmo que haja a inclusão de cláusulas ou pequenas alterações nesse contrato, ele não será alterado a sua natureza. Tá, pessoal? Então, muitas vezes pode cair alguma questãozinha nesse sentido. Mesmo que haja a inclusão de algum detalhe ou de alguma nova cláusula no contrato de adesão, ele não alterará a sua natureza. Será ainda um contrato de adesão, porque isso pode ser uma pegadinha e lá vai que eu não fale, né? Depois você puxa a orelha do professor e fala, pô, professor, o senhor não falou nada sobre isso, beleza? Então vamos lá. Outro ponto também, pessoal, importante, principalmente para você, futuro bancário, né? É a análise dos contratos que vocês irão oferecer aos consumidores. As famosas cláusulas abusivas que hoje nós encontramos, também chamadas de cláusulas leoninas, né? Aquelas cláusulas que produzem, pessoal, né? Grandes problemas ao consumidor, né? Grandes prejuízos. É até bom nós falarmos o seguinte, pessoal, né? Que hoje, infelizmente, nos contratos de adesão, só para vocês guardarem, nos contratos de adesão, pessoal, podem conter cláusulas que limitem o direito do consumidor. Outra pegadinha, né? O professor estiver lá assim, o contrato de adesão poderá conter cláusula que limite o direito do consumidor. Professor, essa é falsa. Como que vai limitar o direito? Pode, pessoal. Infelizmente, nos contratos de adesão, poderão conter cláusulas que limitam o direito do consumidor. Mas toda cláusula que limite o direito do consumidor, ela deverá o quê, pessoal? Sempre estar em destaque perante as outras. Professor, o banco faz isso? Me desculpe vocês, futuros bancários, mas a maioria dos contratos de adesão não tem destaque nas cláusulas que limitam o direito do consumidor. Mas como primeiro nós temos que passar nesse concurso, né, pessoal? Guardem essa dica. Se conter no contrato de adesão cláusulas que limitem o direito do consumidor, elas são válidas, desde que se encontre em destaques, ou seja, elas têm que estar de forma diferente, em negrito, sublinhado, para que o consumidor saiba o limite que está sendo determinado por parte desse fornecedor. Bacana, pessoal? E nisso, nós poderemos encontrar nesses contratos, pessoal, cláusulas abusivas, né? Cláusulas leoninas, cláusulas que são terminantemente proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E essas previsões, pessoal, nós encontraremos no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. É o artigo que nos traz as famosas cláusulas abusivas. Nós temos que deixar bem claro aqui que o artigo 51, pessoal, ele irá nos trazer diversos incisos especificando cláusulas que são terminantemente proibidas no contrato. Mas é claro que este rol estabelecido no artigo 51, hoje ele é considerado um rol meramente exemplificativo. Por quê, professor? Porque nós poderemos observar outras situações, outras cláusulas abusivas que não se encontram no artigo 51, que também serão proibidas no contrato. Beleza? Então tomem cuidado com futuras pegadinhas do seu concurso, certo? Então notem, o rol, certo, estabelecido pelo artigo 51 é um rol meramente exemplificativo. Por quê, professor? Porque poderemos encontrar outras cláusulas abusivas que serão proibidas no contrato e não se encontram no artigo 51. Então são meros exemplos, né? Então pode hoje localizar no contrato cláusulas que são nulas de pleno direito, que é as cláusulas abusivas. Olha o que nos fala o caput do artigo 51. Serão nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Pessoal, é bom nós falarmos disso. Cláusulas abusivas não são anuláveis. Pegadinha no seu concurso. Cláusulas abusivas, elas são nulas de plenos direitos. Certo, pessoal? Nula, pessoal, nunca terá validade. Anulável, ela terá validade e um prazo máximo para buscar o quê? Desconstituí-la, certo? A nula, ela será nula para sempre. Mas, professora, ela está lá no contrato, mas se ela for considerada nula, ela nunca terá validade, certo? Então não confunda nula
com anulável. Nula não tem validade. Anulável tem validade e terá um prazo máximo que você buscará a anulação dessa cláusula. Certo, pessoal? Então, só guardem isso na cabecinha de vocês. Falei em cláusulas abusivas, são nulas de pleno direito e não anuláveis, certo? Porque isso pode ser pegadinho no seu concurso público, né? Fala assim, as cláusulas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor são consideradas cláusulas anuláveis. Falso, pessoal. São consideradas cláusulas nulas. Nulas de pleno direito. Por isso elas são imprescritíveis. As cláusulas nulas poderão o quê, pessoal? Serem discutidas a qualquer momento. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo que nós temos no artigo 51 de cláusulas abusivas no contrato. Inciso 1. Cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem a renúncia ou disposição de direitos nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica. A indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Pessoal, então notem, né? Não existe cláusulas que venham a limitar, né? Impedir que o consumidor busque os seus direitos sobre produtos que contenham vícios. Tomem muito cuidado com isso. Se encontrarmos cláusulas, né, em contratos bancários, que muitas vezes daqui a alguns tempinhos vocês estarão oferecendo aos seus clientes, essas cláusulas serão consideradas nulas de pleno direito. Inciso 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código. Pessoal, não posso conter no contrato cláusulas que impossibilitem um reembolso futuro. Né? Num caso de rescisão, né? Num caso de descumprimento por parte do fornecedor, não pode conter cláusula que impossibilite o reembolso. Eu tenho direito desse reembolso. Agora, é claro, por exemplo, se nós falarmos de um contrato de consórcio, professor, comecei a pagar, parei de pagar. Saí do grupo, professor, mas eu paguei lá 10 parcelas. Quando finalizar o grupo, a empresa é obrigada a me restituir aquelas 10 parcelas, professor? Sim. Por quê? Não pode conter cláusula impossibilitando você de ser restituído, de ser reembolsado. Agora, poderá a empresa também cobrar as taxas administrativas, as famosas taxas de administração daquele consórcio. Concordo plenamente. Agora, deixar de se reembolsar, esta cláusula, se conter no seu contrato de adesão, é uma cláusula abusiva, nula de pleno direito. Terceiro, pessoal, transfiram responsabilidades a terceiro. Isso muitas vezes acontece, né? O banco, né, a partir do momento que ele oferece um produto ou serviço, ele não pode transmitir responsabilidade a terceiros, agora desde que ele traga uma solidariedade, porque ele não transfere, ele mantém ambos com responsabilidade. Aí pode até ser. Agora, transferir responsabilidade a terceiro, pessoal, gera também uma cláusula abusiva nula de pleno direito. 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Olha o exemplo, pessoal. A empresa de telefonia fala assim para você o seguinte, né? Em caso de descumprimento do contrato antes de 1 ano, você vai pagar multas. Então, se eu cancelar o plano antes de 1 ano, paga uma multa. Ótimo. De repente, você olha o seu plano era plano Infinity. Chega outro fator, está plano eterno. Você liga, ela fala, moça, mas meu plano era Infinity, por que mudou para eterno? Não, porque não existe mais um plano Infinity. Nós migramos a senhora, nós mudamos o plano da senhora, mudamos o seu contrato unilateralmente. Mas espera aí, professor, se ele rescindiu o contrato, ele tem que pagar a multa para mim também, não tem? O certo seria. Só que não paga. Aí está o inciso 4º, né, pessoal? Que estabeleça o quê? Cláusulas desproporcionais. Espera aí, se de um lado eu pago multa, por que se ele não cumpre com o contrato, ele também não paga? Infelizmente, a maioria dos contratos de adesão possuem isso. Não só na empresa de telefonia, mas em muitos contratos bancários também. Ou seja, atribui somente vantagens a quem? Ao fornecedor, tirando literalmente as vantagens do consumidor. Beleza? Também considerado cláusula abusiva, não admitido, terminantemente proibido nos contratos de adesão.
6. Estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Pessoal, nós já falamos sobre isso, falamos sobre o princípio da vulnerabilidade, sobre a inversão do ônus da prova. Só haverá inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Isso é pegadinha de concurso público. Só haverá inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Não tem inversão do ônus da prova a favor do fornecedor. Esqueçam isso. Certo? Se tiver, é cláusula abusiva, é nula de pleno direito. Só haverá inversão do ônus da prova a favor do consumidor, nunca em prejuízo. Beleza? Determine a utilização compulsória da arbitragem. Deixei aqui até em negrito, pessoal, por quê? Tomem bastante cuidado. Hoje é admitido na relação de consumo a arbitragem, né, a discussão de um contrato junto ao tribunal arbitral? Sim, professor, desde que haja consenso entre as partes. Agora, a estipulação compulsória unilateral, não, senhor. Se nós tivermos, né, pessoal, a determinação compulsória da arbitragem, que se houver algum problema você tem que ir direto àquele tribunal arbitral, sem o seu consenso, não é válido. É cláusula considerada nula de pleno direito. Beleza? Então, notem, é admitido a arbitragem, professor? Sim, desde que haja consenso entre as partes. Agora, a determinação compulsória da arbitragem é proibida, é cláusula abusiva, nula de pleno direito nos contratos. Imponha um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Pessoal, outra situação, né? Se contrata a empresa, essa empresa repassa para outra empresa, irá concluir o negócio. Cláusula terminantemente abusiva. Se eu contratei esta empresa, é ela responsável, certo? Pela conclusão e aplicação do serviço ou produto que eu contratei, que eu comprei. Beleza? 9. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigue o consumidor. Outro caso também que nós encontramos sempre, né, pessoal? Não obriga o fornecedor a cumprir o contrato, mas obriga o consumidor a cumpri-lo. Cláusula abusiva. Não existirá tal situação. Pessoal, sempre lembrem-se do princípio da boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual. Todos os direitos que tem o fornecedor também tem que ter o consumidor. Beleza? 10. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Não pode também, pessoal. Imagine você firmar um contrato, né? E de repente ter aí unilateralmente a variação de valores sem o seu consentimento, terminantemente abusivo, certo? Se houver no seu contrato, nulo de pleno direito. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Isso nós acabamos de falar, pessoal. Ele vai e muda o seu plano sem o seu consentimento. Mas quando você quer cancelar o plano sem terminar a sua fidelização, ele quer te cobrar multa. Então não existe um equilíbrio. Não existe o quê? Ambos direitos. Somente direito ao fornecedor. Isso não pode, é terminantemente proibido. É cláusula abusiva, nula de pleno direito no contrato. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Não pode também, pessoal, né? Se os custos de cobrança é feito a ele, também deve ser feito ao fornecedor. Coisa também que nós não encontramos na maioria dos contratos, né? Ora visualizados. Autorizem o fornecedor a modificar literalmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Pessoal, não existe isso. Para alterar o contrato ou modificar, temos que ter o consenso da outra parte, que é o consumidor, certo? Então, torna-se prática abusiva se nós encontrarmos situações como essa nos contratos ora estabelecidos. Se encontrarmos cláusulas como essas, são cláusulas nulas de pleno direito. 14. Infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Também, pessoal, né? Nenhum contrato de adesão, ele pode vir o quê, né? Atingir as normas de ordem ambiental, né? Hoje nós temos aí o direito ambiental, os resguardos que nós temos hoje grandiosos sobre a área ambiental, né? Então, tomem muito cuidado, nada contra a ordem ambiental.
15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Óbvio, pessoal, não pode ter cláusula contra o Código de Defesa do Consumidor, porque ele foi criado para regular esses contratos. 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Nunca, pessoal. Benfeitorias necessárias têm que ser ressarcidas, certo? As úteis e voluntárias, que são temas mais do direito civil, vocês também irão estudar, certo? Podem ser discutidas, mas as necessárias têm que ser ressarcidas, né? Cabendo até o direito que, né, pessoal, de trazer esse bem para si até que o valor seja pago, né? Então, tomem muito cuidado, né? Hoje, as benfeitorias necessárias são indenizadas pelo fornecedor. Se tiver cláusula que impossibilitem essa reparação das benfeitorias, cláusula abusiva, nula de pleno direito. 16. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Óbvio, pessoal, todo ato que, né, traga ameaça ao equilíbrio contratual, impossibilitem, né, o equilíbrio existente entre as partes, que é o fornecedor e o consumidor, tranquilamente serão considerados o quê? Cláusulas abusivas nesse contrato, nulas de pleno direito, que não poderão ser o quê, pessoal? Executadas. As cláusulas, quando consideradas nulas, é como elas não se encontrassem dentro daquele contrato ora assinado. 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza, o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares do caso. É óbvio, né? Se o contrato ele torna-se excessivamente oneroso para o consumidor e não traz nenhum tipo, né, pessoal, de obrigação para o fornecedor, cláusula abusiva. Sempre lembramos do princípio da boa-fé, do equilíbrio contratual entre as partes. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando a sua essência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivos a qualquer das partes. Ou seja, pessoal, um ponto importantíssimo. Quando detectada uma cláusula abusiva no contrato, em regra, ele não vem o quê? A anular o contrato, a rescindir o contrato, salvo se essa cláusula traz o que, pessoal? Uma interligação direta com o objeto do contrato, porque é mais que lógico. Se a cláusula debate diretamente com o objeto do contrato, extingue-se o contrato. Agora, simplesmente discutir cláusulas no contrato, isso não determina, certo, a sua rescisão, certo? O seu cancelamento. Como eu digo, por exemplo, né, em ações que nós podemos discutir, por exemplo, percentuais de juros num contrato no qual comprei meu carro. Eu não quero o quê, pessoal? Rescindir o contrato. Eu quero simplesmente discutir a cláusula, que eu acredito ser abusiva, em virtude dos valores dos juros ora cobrados. Certo? Então notem, em regra, a discussão de cláusulas abusivas não traz a rescisão do contrato, certo? Salvo se estivermos discutindo o que, pessoal? Sobre a cláusula direta ao objeto do contrato, ou se, né, essa cláusula venha trazer o que? Grandes prejuízos ao consumidor. Salvo essas situações, não teremos o cancelamento do contrato. É bom nós até falarmos sobre isso, pessoal, que nos contratos hoje observados na relação de consumo, nós teremos também a estipulação de uma multa máxima contratual, que é de até 2%, tá? Não confunda juros com multa. Hoje nós temos súmulas estipuladas no STF, principalmente, salvo me engano, 596, que determina que os juros poderão ser estipulados conforme a convenção entre as partes. Mas a multa, ela será aplicada em no máximo 2% sobre o valor das parcelas. Onde está essa previsão, professor? Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize
a competente ação para ser declarada a nulidade da cláusula contratual, que contraria o disposto nesse código, ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes. Olha que interessante, pessoal. A qualquer consumidor ele pode buscar a discussão dessa cláusula, ou até mesmo buscar o quê? O Ministério Público para discutir esse contrato, porque o Ministério Público ele é o nosso fiscal da lei. Então ele tem o poder, ele é competente para tal. Então note, individualmente ou no critério coletivo, o consumidor poderá buscar o Ministério Público, que tem o poder e competência para reivindicar a futura nulidade dessas cláusulas contratuais nesses contratos estabelecidos e formalizados pelo consumidor como forma de proteção àquele que é considerado mais fraco na relação de consumo. Que bacana, pessoal, isso é interessantíssimo, né? O poder hoje que o Ministério Público tem. E essa questão já foi cobrada em concurso passado, certo? Então notem, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que represente, inclusive requerer ao Ministério Público, né? Por ser o fiscal da lei, ele tem competência de atuar em relação à coletividade, aos consumidores, buscando ser declarado a nulidade, pessoal, das cláusulas estabelecidas em determinados contratos, muitas vezes de adesão, formalizados por consumidores. Outro ponto que eu trouxe aqui de suma importância, pessoal, que eu quero que vocês não confundam, é o artigo 51 com o artigo 39. Por que isso, professor? O artigo 51, ele trabalha com as cláusulas abusivas. E o artigo 39, ele trabalha com as práticas abusivas. Então notem, né? Muitas vezes eu não estarei assinando um contrato, professor, mas eu observo situações do dia a dia que são efetivadas pelo fornecedor que eu entendo ser o que? Prejudiciais ao consumidor. Isso existe e nós chamamos de práticas abusivas. Todas as práticas abusivas também, pessoal, são terminantemente proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Notem que as práticas abusivas, elas estão previstas no artigo 39. E o artigo 39 também é considerado um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque poderemos hoje encontrar no mercado de consumo outras práticas abusivas que não se encontram no artigo 39, mas que também são consideradas terminantemente proibidas de serem aplicadas pelo fornecedor. Então vamos fazer a leitura nas principais. Inciso 1º do artigo 39. É terminantemente proibido condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Até tive uma pergunta esses dias de um grande aluno que se encontra acompanhando as nossas aulas aí para o concurso de direito bancário, não me recordo o nome dele agora, me desculpe, mas respondi para ele e novamente lembrei dele aqui falando sobre o artigo 39, que a resposta era inciso 1º, onde nós encontramos a famosa venda casada, meus queridos alunos, né? O que é a venda casada? É o oferecimento de um produto ou serviço, onde para que eu leve, obrigue você a levar outro produto ou serviço. Ah, professor, isso quase não existe no Brasil, né? Pessoal, todo dia nós verificamos essa situação, né? Para que você assine esse contrato e leve esse serviço, você é obrigado a levar esse outro, né? Banco, né? De vez em quando gosta de fazer isso, né, pessoal? Então tome cuidado aí, vocês futuros bancários, se Deus quiser aí, na hora do oferecimento de alguns planos aí, de alguns contratos, né? Acumulação pode gerar a venda casada, e a venda casada é uma prática abusiva, pessoal, terminantemente proibida nas relações de consumo. Até mesmo os limites quantitativos. Professor, então, eu não posso estabelecer um limite quantitativo na venda dos produtos? Não, pessoal. Na venda a varejo, eu não posso estabelecer esses limites quantitativos. Então, por exemplo, aqui só vende acima de 10. Não. Se eu quiser levar 1, eu posso, pessoal. Certo? Se eu quiser levar 2, eu posso. Se eu quiser levar 20, eu posso. Ou então pior, né? Professor, está escrito lá que hoje promoção do óleo, somente até 3 unidades.
Pode eles limitarem? Não, pessoal. Se eu quiser levar todo o estoque, eu posso. Por quê, professor? Porque isso gera uma prática abusiva. A limitação quantitativa, ela só caberá em algumas hipóteses excepcionais. Uma delas, por exemplo, que nós verificamos, pessoal, é o quê? Num caso de calamidade pública, por exemplo, né? Professor, não temos acesso ao óleo, o óleo está chegando, está tudo, né? A água derrubou todas as pontes, está chegando de helicóptero, então nós estamos limitando, estamos fracionando a venda de óleo. Concordo. Isso à disposição hoje, né, em posicionamentos no qual eu possa limitar a venda. Fora isso, pessoal, casos excepcionais, não poderá o estabelecimento limitar a venda. Se você quiser levar todo o estoque, é um direito que você tem, desde que você tenha o pronto pagamento, certo? Só que, é claro, é uma grande discussão que nós temos na vida prática, isso é para que você fique antenado, principalmente no seu concurso público, caso nós tenhamos alguma questão nesse sentido. Beleza? Inciso 2º, recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes, né, pessoal? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né, quanto ao oferecimento do produto, né? Então tome cuidado até quanto durar o estoque. Então se tiver em estoque, você é obrigado a vender, pessoal. Não pode ter essa limitação na venda desses produtos, isso é um direito que o consumidor tem. Se ele tem direito, se ele tem como pagar esse produto, você é obrigado a vender, salvo exceções de casos excepcionais, como já dito, da calamidade pública. 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Ponto excepcional para concurso bancário. Professor, todo produto ou serviço enviado sem a requisição do consumidor, ele será considerado a famosa amostra grátis. Como assim, professor? Vamos supor que o banco me enviou um cartão de crédito. Eu não requisitei. Esse cartão de crédito será considerado amostra grátis, professor? Sim. Em que sentido? É bom a gente explicar, né? Para que vocês não tenham uma ideia. Professor, então eu posso desbloquear esse cartão, gasto R$5.000 de limite, pronto, não preciso pagar, porque eu vou alegar a amostra grátis. Não, pessoal. Mas, seguinte, se você recebeu esse cartão sem requisitá-lo, eu posso utilizá-lo. E se for cobrado uma anuidade de vocês, eu posso debater essa anuidade. Porque como eu não requisitei o cartão, ele vai ser considerado uma amostra grátis. Então, a anuidade, se for cobrada, pode gerar uma prática abusiva com previsão no artigo 39. Que bacana, hein, professor? Então, dá para discutir isso? Dá, pessoal. Porque gera uma prática abusiva, cobrar valores sobre produtos ou serviços enviados sem a sua requisição. Porque eles serão considerados amostra grátis. Beleza? Previsão estabelecida no inciso 3º do artigo 39, ligado ao parágrafo único. Porque o parágrafo único somente irá o quê, pessoal? Complementar, dizendo que todo produto ou serviço não reivindicado pelo consumidor será considerado amostra grátis. Beleza? 4º, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Outro ponto, né, pessoal? Outra prática abusiva, muitas vezes nós utilizamos da falta de discernimento ou da idade avançada de determinados consumidores para efetivarmos a venda de produtos e serviços. Deixe constatado, gera uma prática abusiva, certo, pessoal? E os fornecedores poderão responder por tal ato. 5. Exigir do consumidor vantagem excessivamente onerosa, né, pessoal? Muitas vezes, né, você pode exigir do consumidor, né, situações que vão, prejudicá-lo financeiramente. Isso não pode, é prática abusiva, mas que muitas vezes acontece, principalmente nessas empresas que efetivam, né, a liberação de empréstimos com juros totalmente abusivos, né, com vantagens tranquilamente excessivamente onerosas. 6. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes das práticas anteriores entre as partes. Outro ponto, já discutimos também, né, pessoal, previsão também no artigo 40. Notem, pessoal, todos os serviços prestados, reivindiquem, né, o orçamento prévio, porque ele irá salvaguardar você, ele irá trazer uma proteção maior, caso não seja cumprido conforme que foi estabelecido, ou que se tiver alguma
situação fora aquilo que venha trazer vantagem excessiva a você, estará o orçamento prévio para ser o quê? Executado até mesmo na forma judicialmente, para que o seu direito seja cumprido. 7. Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Isso também acontece bastante, né? Você foi lá, pessoal, na loja, né? A loja praticou um ato contra o direito do consumidor, você foi, discutiu no bom sentido, mostrou o seu direito, e quando você vai em outra loja, essa pessoa liga, né? A loja liga para falar, ó, não venda para esse fornecedor porque ele é bafão, porque ele fala um monte de coisa. Pessoal, tem que falar mesmo, porque é um direito que vocês possuem. Se a empresa não está cumprindo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de reclamar e reivindicar que o CDC seja cumprido perante aquele estabelecimento. Mas se houver alguma informação depreciativa entre essas lojas, você, consumidor, poderá o quê, pessoal? Reivindicar a situação e até mesmo ser ressarcido. 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, certo? Então notem, pessoal, né? Os produtos sempre deverão ser analisados pelos órgãos, né, específicos de análise, como o Inmetro, outros órgãos de metrologia, para que não gere uma prática abusiva e até mesmo evite futuros danos à figura do consumidor que atinjam a sua saúde e segurança. 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Pessoal, isso é importante. Se aquela pessoa comprou na sua loja e não te pagou, ela volta anos depois para comprar de novo. Sobre o pronto pagamento, pagamento ali de imediato, você não pode recusar a vender. Isso é importante, pessoal. Já foi cobrado em concurso público. Ah, professor, não sou obrigado porque ela já não pagou da primeira vez. Se for no pronto pagamento, o artigo 39 já nos traz que se você não vender, gera prática abusiva. E é proibido, gerando aí, pessoal, até ações de reparação contra você, fornecedor. Então, notem, não poderei impedir a venda de produtos ou serviços sobre o pronto pagamento, salvo se tivermos alguma lei especial regulamentando a venda daquele produto, porque às vezes eu posso ter algum critério específico para que a pessoa compre aquele produto, aí concordo. Agora, se for o quê, pessoal, né, uma mercadoria aberta e livre, sobre o pronto pagamento, você não pode impedi-la de comprar no seu estabelecimento, beleza? 10. Elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço. Outra prática abusiva, né, pessoal? Todas as elevações de preço de produto ou serviço tem que ter uma justificativa, tem que ser especificado para não gerar uma prática abusiva terminantemente proibida pelo CDC também. 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar de fixação de seu termo inicial ou seu exclusivo critério. Outra prática abusiva, né, pessoal? Sempre temos o quê? Um estabelecimento de início e finalização de todo o ato praticado. Se nós não tivermos, gera uma prática abusiva e, consequentemente, reparação de danos que possa vir constituir ao consumidor. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. É óbvio, né, pessoal? Outra prática abusiva. O que está pactuado entre as partes tem que ser cumprido. Reajustes diferenciados gera prática abusiva, né? Muitas vezes aí no contrato de financiamento, juros totalmente abusivos ou juros que não foi devidamente informado ao consumidor, pode gerar uma prática abusiva. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3, nós falamos já, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Foi o que eu já disse, né, pessoal? Produtos enviados, entregues a vocês sem a sua requisição, são considerados amostra grátis, evitando que você tenha que vir a pagá-los. Beleza? Ponto bom, né? Então, tudo que você não reivindicar, gera-se como amostra grátis e você não tem a obrigação
de pagá-lo. Beleza, pessoal? Então são alguns artigos que nós encontramos hoje na nossa aulinha, alguns pontos importantíssimos para que nós finalizássemos com chave de ouro, certo? Esse estudo breve sobre o Código de Defesa do Consumidor. Preste bastante atenção, dê uma lida com calma, pessoal, esses artigos que nós trabalhamos. Temos chances, né, dos concursos bancários agora cobrarem pontos de direito do consumidor na área de direitos, na parte de questões específicas. Então eu sei que vocês estão bem preparados quanto a essas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, estarei sempre à disposição de vocês, né? Meu e-mail é o silviounic@gmail.com. Obrigado, estou recebendo bastante e-mail de vários alunos retirando dúvidas, né, elogiando as aulas. Qualquer crítica construtiva que vocês tiverem também, estarei sempre à disposição. O meu objetivo aqui, pessoal, é que nós tenhamos bons resultados e para isso nós necessitamos crescer, tanto eu como vocês. Então vamos ter foco, vamos estudar, os concursos estão prestes a acontecer, então tenhamos bastante foco, sentemos aí com calma, analisaremos todas as aulas de novo, visualizem o material, dê uma olhada e uma lida com calma nesses principais artigos que trabalhamos, né? Uma olhada na parte de responsabilidade civil, uma olhada na parte, novamente, de orçamento, né? Uma olhada nas cláusulas, nas práticas abusivas também, no orçamento, no direito de arrependimento, né? Que são partes aí principais que têm grandes chances de ser cobradas junto aos nossos concursos públicos bancários, certo? Então eu quero que vocês fiquem bem antenados, que a partir de agora vocês arrebentem, que o meu sonho aqui, pessoal, é receber o e-mail de vocês, agradecer e falar: professor, caiu a questão, arrebentei e hoje sou funcionário público e conquistei um dos meus sonhos ou o meu sonho maior. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e espero, se Deus quiser, vocês para nossas próximas videoaulas no intuito de melhorarmos e chegarmos ao nosso objetivo, chegarmos à excelência, que é a aprovação de vocês no concurso público dos seus sonhos. Beleza, pessoal? Obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.